Com a palavra a deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente Charles. Dá vergonha de ver o lamaçal que o Brasil se enfiou. E falo lamaçal porque a falta de coragem de seus representantes muitas vezes me assusta. A gente viu essa semana a reportagem da Veja, fazendo acusações gravíssimas contra ministro do presidente Lula, contra senador do PT da Bahia, contra o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. E aí? E aí? São denúncias gravíssimas e eu fico me perguntando. Estou vendo aqui o deputado Luiz Lima. Estávamos lá na CPMI do INSS, não é isso? A gente viu aquela vergonha, deputado Luiz Lima, de enfiarem sujeira para debaixo do tapete e proteger bandido. Porque é isso que aconteceu. Quando a gente tem um Supremo Tribunal Federal que não quis prorrogar a CPMI do INSS por questões políticas, quando a gente tem inúmeros senadores e deputados que protegeram todos, não quiseram prorrogar a CPMI do INSS, a gente está falando de covardia, conivência ou corrupção. Não tem outra alternativa aqui. E o pior de tudo é que quando a gente se depara com a sujeira ainda maior do Master, a coisa fica mais feia ainda. A gente estava avançando no Master, no Vorcaro, nos créditos todos na roubalheira. E ali, gente, é político para todo gosto ideológico. É políticos da esquerda, do centro, da direita. Roubalheira generalizada. Ministros do Supremo Tribunal envolvidos. Vamos lembrar disso também? É jatinho para cá, mala de dinheiro para lá, contrato de 129 milhões para cá. Que país é esse? Que vergonha! Que vergonha! E eu fico pensando assim, aonde a gente vai parar? Cadê a coragem desse Congresso? Cadê a coragem desse Parlamento? Cadê a coragem aqui? Cadê deputados federais e senadores que estão se fazendo de bobo? Bobo, ninguém tem nada a ver com isso. Roubalheira! A gente tem parlamentar aqui acusado de corrupção, de receber dinheiro. E o que esse Congresso vai fazer? Pois é, e eu assisti, até porque muitos presidentes das casas não chegaram à toa, eles foram eleitos. E eu fico pensando aqui, qual é a resposta que o povo brasileiro está esperando e ainda não teve esse retorno. Então, espero que a gente realmente assuma a posição de representante do povo e faça o necessário. Presidente Charles, eu agradeço muito a sua benevolência. Quero também deixar consignado aqui a minha indignação que a gente ainda não aprovou a PEC do fim do foro privilegiado, porque enquanto a gente tiver político com rabo preso, político que deve favor para o Supremo Tribunal Federal, a coisa vai muito mal, obrigada. Por isso que eu já tenho mais de 70 pedidos de inclusão na ordem do dia da PEC do fim do foro privilegiado, todos iguais perante a lei. Muito obrigado, presidente Charles. Obrigado, deputada Adriana Ventura. Deputado Luiz Lima, 1 minuto. Presidente Charles, eu quero compartilhar esse sentimento com a deputada Adriana. Estivemos no STF pedindo para os ministros prorrogarem a CPI do INSS. Você lembra, Adriana, o olhar intimidatório deles com a gente? Gratuitamente. Estava eu, deputada Adriana, Marcel Van Hatten, Carlos Viana, Alfredo Gaspar, André Mendonça e Luiz Fux nos receberam muito bem, mas aquele olhar intimidatório que a gente recebeu, eu não vou nominar aqui porque a gente vive um período que até senhor em Santa Catarina que faz pix de R$500 é condenado a 14 anos, né? Então, nós temos que ter responsabilidade para continuar nesse jogo defendendo a direita. Mas, deputada Adriana, o que esperar do Banco Master? Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda da Dilma, Henrique Meirelles, ex-presidente central do Banco Lula, do PT, era do Banco Lula, e Ricardo Lewandowski, consultor do Banco Master. Obrigado, deputado Charles. Obrigado. Com a palavra a deputada Érica Cocalho. Presidente, eu começo saudando o retorno do deputado Glauber Braga
E lembro muito das suas palavras, que queriam que Glauber se arrependesse do que não cabe um arrependimento. E Glauber dizia: não vão caçar o meu mandato na existência dele, e não vão caçar a minha voz. Esta suspensão absolutamente injusta, mas uma suspensão que teve o seu término, e agora nós temos Glauber de volta. Nós temos uma voz que é uma voz em defesa dos direitos, da democracia, uma voz corajosa, uma voz teimosa. E penso que nestes 6 meses sentimos muita falta do Glauber, mas também ficamos muito homenageados com a presença da deputada Heloísa Helena, que eu penso que ela tem muita ternura pelo povo, e muita fervura, como ela mesma diz, quando se trata das injustiças que marcam de forma tão profunda este Brasil. Por isso, Glauber, muito bom ter você de volta, e digo que é um clamor de todas as pessoas, de todos os cantos desse país, que tem uma convicção de que a justiça precisa ser absolutamente aprofundada. E digo isso porque é fundamental, lembrando da deputada Heloísa Helena, que teve a iniciativa de fazer uma CPI, junto com a deputada Fernanda, uma CPI para investigar o Banco Master. E nós precisamos que seja investigado o Banco Master, porque as suas relações, elas são relações de tentáculos que estão em grande medida na lógica bolsonarista ou nos bolsonaristas. Aliás, é muito engraçado ver as pessoas falando aqui de forma genérica, mas ninguém responde. Foram 140 milhões de um filme? Ah, é o meu irmão? Ah, meu irmão, estou com você em todos os momentos. Essas relações, esses tentáculos que asfixiam, inclusive, a liberdade, que asfixiam a democracia e a ética, são tentáculos construídos na relação do senhor Porcaro com os bolsonaristas. Aliás, pagava mesada para o senhor Ciro Nogueira, que foi ministro de Bolsonaro, fez o que fez aqui em Brasília de um aliado tão fiel, e um aliado tão fiel que deixa a sua sucessora igualmente fiel a estes que saquearam o Distrito Federal e saquearam o Brasil. E é bom lembrar que foi no governo Bolsonaro que o Banco Central possibilitou que o Banco Master tivesse estrutura para fazer o que fez. Por isso, nós estamos aqui, apenas para concluir, presidente, gostaria de pontuar que nós queremos sim que tudo seja investigado. Até porque este governo, o governo Lula, é o governo que mais tem combatido a corrupção. É um governo que enfrentou a máfia do INSS, é um governo que enfrentou essa máfia do Banco Master e todos os seus tentáculos, que inclui, inclusive, o governador do Novo, que também recebeu recursos do senhor Porcaro. Portanto, não sejam cínicos, vamos à investigação para que nós possamos desbaratar um esquema que forneceu jatinhos para parlamentar trabalhar com a campanha, que forneceu recursos para Jair Bolsonaro na campanha, recursos para o senhor Tarcísio, recursos para o governador Zema. E aí nós vamos vendo que quem de fato tem que responder à nação são esses da extrema-direita que querem entregar o país e se locupletam com a corrupção. Presidente, reassumo o mandato no dia de hoje e já reafirmo também a minha solidariedade ao povo cubano contra as tentativas inconcebíveis de desestabilização, um ataque econômico criminoso por parte de Donald Trump e companhia que nós não podemos aceitar. O senhor Donald Trump, durante os seus governos, jogou 67 mil bombas, mísseis e munições em todas as regiões do mundo. Qual foi a guerra que Cuba fez ou começou? Cuba exporta solidariedade para o mundo todo. E agora tenta-se asfixiar o povo cubano de maneira criminosa, repito. Nós não podemos aceitar. Toda solidariedade
a Cuba toda a solidariedade àqueles e aquelas que não se entregam. Donald Trump, tire as suas garras do povo palestino, do povo cubano, do povo latino-americano. Muito obrigado. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!